A credibilidade da revista Veja é posta em dúvida por jornalistas, professores de comunicação e leitores. Acabou perdendo consistência jornalística, tornando-se gradativamente quase que um panfleto a serviço dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. Quem afirma é Laurindo Leal Filho, professor de jornalismo na Universidade de São Paulo, a USP. Hoje nós vemos matérias que nós não sabemos se aquilo é uma reportagem ou é um comentário editorializado da própria revista. E não é só a falta de credibilidade. Para onde vai a editora Abril? Toda informação tendenciosa pode levar a pessoa a induzir ao erro. E não é a primeira vez que a Abril precisa buscar ajuda para sobreviver. Na década passada, em dificuldades financeiras, a família Tivita foi atrás de sócios de origem duvidosa, o grupo Naspers, da África do Sul. O grupo, que tinha fortes ligações com o regime racista do apartheid, é hoje dono de 30% da editora Abril. A sociedade com empresários ligados ao regime racista da África do Sul é mais um episódio polêmico da trajetória empresarial de Roberto Tivita. Perdeu a TVA, vendida para a Telefônica, viu o site Brasil Online ser absorvido pelo UOL e estimulou a transformação da revista Veja, que já foi um dos principais patrimônios da imprensa brasileira, em um título Murdoch. Murdoch é uma referência ao magnata australiano das comunicações, um dos empresários de mídia mais famosos do mundo, conhecido por usar espionagem e acusações sem provas para produzir reportagens. Por causa disso, teve que fechar um jornal na Inglaterra e agora enfrenta dezenas de processos na justiça. É mídia. E ela é, portanto, uma das grandes responsáveis por essa transformação das nossas intenções. Os espaços são determinados absolutamente de acordo com os interesses do dono da empresa, que ele quer ganhar dinheiro, ou outros que não querem, mas depende. Hoje a maioria dos nossos jornais ou televisões são grandes empresas inteiramente interessadas em lucro, não é isso? E o problema é justamente como é que nós precisamos desses mediadores e nós estamos perdendo o controle dessas mediações. Certo? Esse é o problema. E para o intelectual que não é mediático, mas que usa a mídia, né, vou dar a última experiência minha. Aliás, isso não é porque se a Folha, isso acontece em qualquer jornal. Qualquer jornal. Então você tem hoje um quadro onde certas notícias elas obedecem exatamente a mesma regra. Né? A Veja publica, 2 ou 3 políticos, deputados, senadores repercutem isso na Câmara e no Senado, o Jornal Nacional coloca isso no ar e você tem depois uma repercussão feita de uma maneira muito organizada para que aquilo vire uma notícia em cima de uma pauta que não foi sequer checada. E isso reflete exatamente o tipo de ambiente jornalístico que nós estamos vivendo. Há um grau, é bom observar isso. Hoje os jornalistas brasileiros, isso em Brasília é um fato corrente, eles não têm mais coragem de se pronunciar fora dos seus veículos. Mas você tenta trazer para esse debate aqui, outros jornalistas de Brasília estão ligados aos jornalões, à chamada grande imprensa. Eles não têm permissão para discutir isso. Isso é um fato muito grave. E só complementando, houve a parte disso um processo de centralização muito forte editorial. Eu vivi isso dentro da Globo e vi como foi centralizado. Quer dizer, quando você tinha editores que tinham um pouquinho mais de autonomia, de 2005 para cá, isso foi absolutamente centralizado dentro de algumas redações. Uma delas eu via acontecendo, com o afastamento de pessoas que não concordavam com esse tipo de política interna. Né? Poderia esperar aquela expressão da dita branda, né? Claro. Eu acho que a questão da dita branda, utilizada pela Folha de São Paulo, de um jeito absolutamente desrespeitoso,
antidemocrático, antirrepublicano, e que ela reconhecerá depois em um editorial, talvez tenha sido a coisa mais aberrante para o conjunto da sociedade. Mas certamente ainda não foi a mais grave que ela fez. O tipo de manipulação da opinião pública, o tipo de noticiário e olhar camuflado sempre de um suposto rabo preso com o leitor, não é? Ele é muito mais grave do que as coisas ditas escancaradamente. Essa coisa que ela se insinua, ela vai lhe conduzindo aos poucos, é uma notícia aqui, outra ali, você reflete na crítica da novela, você reflete nisso, você reflete naquilo. Agora, a dita branda, ela nos abriu um espaço para uma coisa muito interessante. A reação foi tão grande por parte de algumas organizações, tipo o Movimento dos Sem Mídia, tipo o Fórum Permanente dos Perseguidos e Ex-Presos Políticos de São Paulo, tipo o Jornal Brasil Agora, com o qual colaboramos e somos do Conselho, e a manifestação na porta da Folha foi tão grande, foi tão forte, que ela teve que recuar. Quem estava na porta da Folha? Poucos jornalistas, o Azenha estava lá, viu? Pouquíssimos jornalistas da ativa. E sobretudo da chamada grande mídia comercial. Dizer o seguinte, com todas as letras: como que eu vou denunciar as coisas da grande imprensa, bater nisso, naquilo? Depois eu vou ficar 2 meses sem mídia. Para ele devia ser bem pior do que para um pau de arara, certamente. Ficar sem mídia para o político institucional hoje, para a maioria deles, certamente é pior do que ir para o pau de arara. Ele deve achar que é dita branda o resto também.